Vinícius Parracho, para finalizar, inicialmente gostaria de agradecer a sua entrevista, realmente muito elucidativa. Gostaria de parabenizá-lo e que você consiga atingir os seus objetivos políticos e pessoais. Obrigado. Eu gostaria mais um pouquinho de você, escutar o restante das ideias que por acaso nós não perguntamos e aquilo que você entende que seja prioritário para que a população de Porto Seguro saiba. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sérgio e ao Celso pelo convite para estar aqui falando, conversando com vocês, passando um pouco da visão do que eu tenho, do que eu acredito que seja interessante para a nossa política de Porto Seguro, para a gente estar pensando efetivamente numa mudança positiva. E quando eu pensei nas minhas propostas, quando eu comecei a construir esse projeto, eu fui ver o que estava dando certo em outras cidades. Então nada das minhas propostas que estão lá, das 22 ideias para Porto Seguro que são apresentadas no meu site, que você pode acessar em viniciusparracho.com.br, eu fui atrás de ver o que está dando certo em outras cidades, para que a gente não precise reinventar a roda. Vamos pegar as cidades que já trabalham bem, que já conseguem fazer funcionar, adaptar para a nossa realidade, obviamente, para poder aplicar aqui. Então eu fui atrás de montar todo esse pensamento numa linha muito específica. A gente pensa muito em sustentabilidade, mas essa sustentabilidade ela não é só cuidar da arvorezinha ou do animalzinho, é uma sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isso significa que as pessoas precisam ganhar melhor, a gente precisa reduzir desigualdade social, a gente precisa cuidar melhor dos serviços públicos como saúde, educação, transporte, saneamento básico. Essas preocupações, na verdade, vão fazer com que o município possa avançar e cumpra, inclusive, o que está determinado pela ONU na Agenda 2030. Então é uma preocupação muito grande. Ao longo desse período todo eu venho buscando me aprimorar. Eu fechei, inclusive, alguns compromissos, uma delas com a SOS Mata Atlântica e a ANAMA, que é a Associação Nacional das Secretarias de Meio Ambiente. Eu assinei um compromisso com eles de que eu conduzirei um mandato focado nessa parte ambiental. E além dessa parte ambiental, a gente foi buscar outras ideias na cultura, na música. A gente foi ver o que funciona em outros aspectos, como no tratamento de resíduos, na recuperação dos cursos d'água, que é um problema sério nosso aqui também, no turismo. E principalmente a gente precisa mudar um pouco a forma como se faz a política em Porto Seguro. Então outro aspecto, além da sustentabilidade, é pensar em transparência e controle social. O que isso significa? Significa que a gente precisa dar mais informação ao cidadão. O cidadão precisa saber melhor o que o vereador está fazendo, o que a prefeitura está fazendo. Então a minha principal proposta é a criação de um aplicativo de celular, que as pessoas podem, através do aplicativo, saber exatamente o que está sendo votado, como está sendo votado, votar junto comigo, saber melhor o que está acontecendo dentro do gabinete, quais são os custos do gabinete, porque a gente consegue reduzir essa distância entre representantes e representados. Além disso, eu tenho a intenção de criar uma Câmara Jovem, para que a gente possa levar os nossos jovens de Porto Seguro para dentro do Poder Legislativo, para eles aprenderem como funciona criar uma lei, como funciona fiscalizar os atos do Poder Executivo, para que a gente possa formar novos líderes capacitados para assumir essa responsabilidade ali na frente. Acabar com essa história de que o político tem que eternizar no poder e que, na verdade, a gente precisa pensar nessa sucessão e nessa melhora constante e a gente precisa contribuir com isso. Então, no geral, são essas as ideias, mas é muito importante que você acesse o site, conheça melhor as nossas propostas. Elas estão todas elas muito bem determinadas lá, delineadas como a gente quer pensar. E na hora da construção delas, a gente vai formar comissões de trabalho envolvendo profissionais de cada uma dessas áreas para a gente ter certeza de que a gente está avançando o suficiente e a nossa cidade merece. Então, eu queria agradecer de novo, mais uma vez, essa oportunidade dessa conversa e convidar todo mundo. Se vocês ainda não tiverem representante, eu vou falar o meu número, é 25555. Sou candidato a vereador em Porto Seguro e eu acredito muito que a gente precisa ter um novo olhar para o futuro. Obrigado. Obrigado, Vinícius Parracho. Valeu.